A Bíblia, ela é geocentrista. E eu sou totalmente a favor da Bíblia. Certo? Agora, quando eu uso a ciência para falar de terra plana, é ciência de verdade. Quando eu falo para você que a água é nivelada, isso é ciência de verdade. Quando falam para você que a água faz curva, isso é mentira, porque não tem prova disso. Você não vê água fazendo curva em nenhum lugar. Você não vê uma água fazendo curva numa esfera. Isso não existe. É balela. A Terra plana, ela tem muito mais ciência verdadeira do que a Terra globo. A Terra globo é um modelo pagão, irmão. Essa é que é a verdade. O heliocentrismo é um modelo pagão. Por isso, irmão, que quando você vai pesquisar sobre foto da Terra no Google, você só vê CGI. Isso aqui é uma farsa, tá? Isso aqui é e sempre será uma farsa. Modelo heliocêntrico. O Sol sendo o Deus do mundo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma piada, ó. Tá? Essa merda aqui, ó. Essa mesa de sinuca aqui que ensinam pra você que é o universo, ó. É só no CGI que você vê isso aqui. Ou em filme da Marvel, ou em joguinho, em videogame. Isso aqui não se configura com a realidade. Uma vez que não tem prova de nada disso aqui. Tá? Você percebe que a sua visão da verdade e da realidade do mundo é moldada por CGI? É CGI mais uma mistura de pseudociência que eles colocam na sua cabeça. Você não enxerga isso acontecendo. Nada. Falam pra você que a Terra é uma bola, mas você não vê isso. Você faz testes matemáticos pra tentar encontrar curvatura, não tem curvatura. Quando você faz teste de curvatura, você percebe que a água é nivelada. Quando você estuda a física da água, lá tá escrito que a física natural da água é o nivelamento. Quando você pesquisa, por exemplo, sobre ondas bidimensionais do mar, como elas se propagam, ondas bidimensionais propagam-se em duas direções simultâneas. Por exemplo, quando uma pedra cai em um lago de águas calmas, formando-se ondas bidimensionais que se deslocam pela superfície do lago. Isso aqui se desloca num plano. Não existe onda sendo gerada em curva, em bola. As ondas do mar são uma... Isso aqui é uma coisa que você não aprende na escola, tá? E malemar na universidade. Você não tem estudo sobre onda do mar, é uma coisa que você não aprende na escola e nem na universidade. Isso aqui é uma coisa que, se você quiser aprender, você tem que estudar por conta, tá? Mesito superchat de 5 reais. Tá aqui, ó. É tipo eu usando argumentos sobre aborto. A religião é só um adendo. Eu uso bastante da ciência para refutar os abortistas. Ondas bidimensionais ou superficiais, o que a gente conhece por onda do mar, são ondas que se propagam num plano. Sobre a gravidade. Sabe o que é plano? Superchat de 5 reais. O motivo da pressão aumentar quanto mais você desce. Não seria. Você consegue? Vocês conseguem entender o que é uma onda que se propaga num plano? Não é uma onda que se propaga numa bola. Ela se propaga num plano. Tá? Então a física natural da água é se estabelecer calma, no nível, nivelada. Não existe água contornando, engolfando uma bola e grudando nela e girando na velocidade do som. Super vídeo novo do Ben Mendes https 2. Tenho certeza que isso daqui é uma coisa que vocês não sabiam sobre as ondas do mar, né? Ai, que choque! As ondas se propagam no plano. Choque por quê? Sendo que é exatamente isso que você vê. Ou alguém aqui já viu uma onda do mar sendo propagada numa bola? Alguém faz um teste aí pra mim? Chama o maior cientista do mundo, pega uma bola girando na velocidade do som com a gravidade, faz uma onda se propagar numa bola. É uma piada? Todo mundo vai pra praia, todo mundo vê que a onda tá se propagando no plano. Mas por uma questão de lavagem cerebral, você tá, eu tô vivendo numa bola. Não, não tá. A onda não tá se propagando numa bola. Isso aqui é física da onda, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se a onda... Quando uma onda chega, você tá lá no mar e você vê a onda chegando, aquela onda ali, ela não é individual. O começo dessa onda está a 100, 200 quilômetros de distância para trás dela. A primeira crista de onda que forma fica a 100 quilômetros de distância. 200. É imenso. Essa crista dá início a outra crista, que dá início a outra crista, e vão trazendo as ondas. Se isso aqui, essas cristas de onda, são propagadas numa superfície curva assim,
A onda que tá começando aqui, ela não consegue chegar até aqui do outro lado. A base dela quebra. Ela se desfaz. Pra onda ser propagada, tem que ser num plano. É por isso que tá aqui escrito no livro, ó. Ou em qualquer livro, ou em qualquer lugar que você vai estudar sobre ondas, ó. Elas se propagam num plano. Ah, nossa, sério. Então é isso. Então, novamente, eu tô explicando uma coisa pra vocês que vocês nem conheciam, coisas básicas sobre ondas que vocês não aprendem. Aí agora tem aí meia dúzia de gato pingado e fala assim, misericórdia, como é burro. Perfeito. É como eu digo, prefiro ser burro. Prefiro ser o burro que continua a explicar as coisas pra vocês. Eu prefiro ser o burro que fala coisa pra você que você não sabia. Eu nunca vi isso. Eu acho que aqui é a live do cara mais burro do mundo, só que é o que mais ensina vocês. Tá um pouco incoerente isso daí, né? Ah, vou na live do burro hoje. O que você aprendeu na live do burro hoje? Puta, eu aprendi coisa pra caramba. Ah, entendi. A live do... É burro porque ele fala da Terra plana. Porque ele falou que a física natural das águas é ficar na superfície plana. Por que a física natural da onda é se propagar num plano? Oh. Caraca, bicho, hein? Nossa. Que coisa, não? Agora eu vou falar outra coisa pra vocês aqui. Por que esse assunto nunca é discutido entre um cara que defende a Terra globo versus um cara que defende a Terra plana? Porque esse assunto aqui, como a onda do mar é formada e como ela se propaga, é um tiro no pé do globo. Eles não vão falar sobre esse assunto, porque quando você vai ler os livros sobre ondas do mar, todos eles, todos, isso é uma regra, as ondas bidimensionais se propagam num plano. É da física natural dela isso daí. Se vocês querem questionar isso, vai questionar os físicos, matemáticos que explicam isso, tá? Então você pega o livro e refuta o livro. Eu tô falando pra vocês aqui o que tá no livro, beleza? Então não tem nada de novo no que eu tô falando. Quem estuda um pouquinho sobre as coisas sabe que o que eu tô falando é verdade. A pessoa já sabe, beleza? Aí você vai perguntar assim pra mim, mas por que a gente não aprende sobre isso? Ah, será que é porque na escola, como a mulher que gravou o vídeo lá me refutando, falou, você aprende a verdade sobre tudo? Será? Será que você aprende tudo na escola? Não vamos partir do princípio da verdade. Vamos primeiro pensar o seguinte, eu aprendo tudo na escola? Eu aprendo tudo na faculdade? A resposta é não. Agora vamos piorar um pouco o negócio, vamos perguntar assim, ó. Tudo aquilo que eu aprendo na escola é verdade? Não. Tudo que eu aprendo na universidade é verdade? Também não. Simples. Simples de entender. Da mesma forma que nem tudo que você aprende dentro da sua casa é verdade. Da mesma forma que nem tudo que você aprende indo no bar, indo conversar com seus amigos é verdade. A maior prova disso é o nome Planeta e não Globeta. Não, tem nada a ver. O nome planeta é outra coisa errada. Chama-se planeta porque ele tem um movimento retrógrado, movimento de vai e vem. Por que os planetas, aquilo que nós conhecemos como planetas, Marte, Júpiter, Vênus, são planetas? Porque eles se movem no céu. E alguns fazem o movimento de ida e volta. Por isso que se chamam planeta. Para ter configuração de planeta, tem que se mover. A Terra é chamada erradamente de planeta. Por quê? Porque não tem prova nenhuma de que a Terra se move. Pelo contrário, e eu já mostrei isso aqui na live pra vocês, dos testes que foram feitos através de laser, caputa que pariu toda, não conseguiram encontrar nada que mostrasse que a Terra estava se movimentando. Isso é outra coisa que você aprende de maneira pseudociência. É simplesmente uma retórica que foi colocada lá. É colocar, porque você tá aprendendo, faz parte do modelo heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, tá tudo girando em torno do Sol. Então você vai aprender que a Terra tá se movendo. Agora, na hora que você vai perguntar sobre a prova que te mostra a Terra se movendo, não existe. Feliz superchat de R$5. Super o motivo da pressão aumentar quanto mais você desce. Não seria a massa do núcleo te atraindo com mais facilidade? Não. No caso, gravidade. Não. Claro que não. Primeiro que a gravidade é uma piada, né? Você faz o teste, já falei, teste de massa atraindo massa não existe. A gravidade, das 4 forças fundamentais da natureza, eu já expliquei isso também. Você tem eletromagnetismo, que é a primeira e mais importante,
que é a que tem mais força na natureza. Todos os fenômenos da natureza, tudo que acontece no mundo tem como base o eletromagnetismo. Depois vem a força forte, a força fraca e por último vem a gravidade. Quando você usa gravímetro para medir gravidade, você encontra a gravidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar que massa atrai massa e falar que é a gravidade que faz isso. É mentira. Porque não tem nenhum teste empírico que mostre isso acontecendo. Massa atraindo massa. Einstein precisou remodular a física inteira para poder... Por isso que ele criou a teoria da relatividade, inclusive. A distorção do espaço-tempo e cria um buraco invisível assim e que suga tudo e desce. Isso não existe. Isso é metafísica. Isso não é física verdadeira. Então Einstein precisou criar essa teoria da relatividade para dar respaldo à gravidade de Newton. Porque quando a gravidade caiu no colo de Einstein, ele falou assim, ó, puta que pariu. O Newton tá falando que massa atrai massa, mas como caralhos eu vou mostrar isso acontecendo, cacete? Onde que eu vou conseguir mostrar um experimento da massa atraindo outra massa? Impossível. Então ele foi lá, ele tinha duas opções. Ou ele negava a tese de Newton e continuava dentro da física clássica, que era então a ensinada, ou ele mudava a física inteira. Adivinha qual opção ele escolheu? Ele preferiu mudar a física inteira. E aí ele foi lá e fez essa teoria da relatividade. Uma teoria fajuta, patética, que já foi refutada por N cientistas, dando respaldo para isso daí, para a gravidade. Então a gravidade não é tudo isso daí que vocês falam. Não é isso daí que a gente aprende. A gravidade existe, mas não é nos mesmos termos que a gente aprende. Massa atraindo massa é patético. Não tem. Vocês não encontram isso. Percebe que é apenas uma retórica que vocês aprendem? Tudo para explicar o globo é gravidade. Sem a gravidade, o globo não funciona. É por isso que eles sempre vão prevalecer a gravidade. É fundamental defender a gravidade. Só que na hora de fazer o teste para mostrar a gravidade entrando em ação, não existe. Agora, vai fazer um teste de eletromagnetismo. Opa, aí a situação muda. Eletromagnetismo... Por que é um fato científico? Porque ele é mensurável, você consegue medir, você consegue ver ele atuar, você vê ele agindo na natureza. A gravidade você vê agindo onde? Não tem. Aí você vai falar assim, mas se eu soltar o celular aqui e cair, ó, ele tá caindo por causa da gravidade. Para de ser burro! Você sabe o que é pressão atmosférica? Será que você consegue entender o que é pressão atmosférica? Você acha que o seu celular tá caindo? Você sabe o que é densidade e pressão atmosférica? Você sabe? Outra coisa que eu vou falar aqui, pra acabar de vez com a gravidade. Peraí que chegou uma mensagem pra mim aqui, rapidão. Depois eu respondo. Termodinâmica. Termodinâmica refuta a gravidade. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se gravidade é massa atraindo massa, um pequeno exercício de raciocínio que vocês não têm na escola, tá? Porque o professor não vai incentivar vocês a pensar e o próprio professor também não tá pensando mais, ele só tá reproduzindo o que ele aprendeu. Não é culpa dele. Mas aqui na live do Xandão vocês vão pensar. Aqui vocês pensam, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem no final, mas aqui vocês vão pensar. A questão da termodinâmica. Gravidade. Gravidade é massa atraindo massa, segundo a teoria que a gente aprende. Pois bem. Então, a massa será atraída por aquela que é mais pesada. Tá. Quando um vulcão entra em erupção, aquele CO2 que está saindo dele, tem nele contida uma massa que é muito mais pesada do que o ar atmosférico à nossa volta. O ar que a gente está respirando. Certo? O CO2 ele tem uma massa maior. Bom, se o CO2, aquela fumaça carregada de CO2, tem uma massa maior do que a do ar que está à nossa volta, por que que essa mesma fumaça não desce, ela sobe? Já pararam para pensar nisso? Claro que não, né? O que eu tô falando para vocês é o seguinte, essa massa preta, essa fumaça preta que sai do vulcão, ela é mais pesada, a densidade dela é maior do que a do ar. Ela sobe, ela não desce. E eu te explico por que que isso acontece. Por que que a gravidade não puxa ela para baixo? Eu já vou explicar. Porque ela tá aquecida, ela tá magnetizada, ela tá energizada. Através da agitação das moléculas que está sendo gerado ali, ela sobe. Na hora que essa agitação para, aquilo cessa. Ele entra em equilíbrio com o ar. Por que que o gelo seco é diferente? Quando você vai num show de palco, o gelo seco fica ali em cima do palco e ele não sobe, ele desce.
Porque o gelo seco, ele está frio e não quente. Consequentemente, a massa dele tá menos energizada, tá mais fria e desce, sendo mais denso do que o ar. É por isso que ele permanece no chão. Então, agora fica aqui um pequeno raciocínio. Se a termodinâmica, através do aquecimento e o esfriamento das moléculas, refuta a gravidade, como que isso pode ser uma lei física? Não é uma lei física! Isso é uma teoria fajuta! Se é lei física, não pode ser quebrada pela termodinâmica! Porra! Por que que as nuvens que pesam toneladas carregadas de moléculas de água, partícula de gelo, de tudo, elas ficam lá no alto, tendo todo esse peso, e não descem? Por quê? O cara é o gênio do entretenimento. Ah, é claro, né? Eu inventei tudo isso agora só pra gerar entretenimento pra vocês, pô. Tudo que eu inventei aqui, ó, saiu da minha cabeça assim. Eu sou foda mesmo. Eu sou foda mesmo, cara. Porque pra um cara... Pô, no mínimo eu sou o cara mais inteligente do mundo, então. Porque pra eu inventar isso daqui assim, ó, pra falar desse jeito pra vocês, com essa quantidade de explicação, sei lá. É coisa do demônio, né? Deve ser feitiçaria mesmo. Então, parem de ficar chamando essa bosta de gravidade de lei. É uma lei fajuta. Das 4 forças fundamentais da natureza, a gravidade vem em 4º lugar. É a mais perdedora. Isso, em outras palavras, quer dizer que você pode chamar a gravidade, sabe do quê? Rubinho Barrichello. Tá sempre em último. Não ganha nada. O eletromagnetismo sempre sobrepuja a gravidade. A termodinâmica quebra a gravidade. O simples levantar voo de uma abelha, de um urubu, quebra a gravidade. Certo? Simples assim. Esses questionamentos eram para ser feitos na escola e o professor deveria ser obrigado a induzir vocês a pensarem sobre isso. Mas porra, talvez seja a primeira vez que vocês que frequentam a escola tenham escutado a palavra termodinâmica. E ó que vocês estão tendo aula de física aí na escola, não estão? Ai, Xandão, hoje eu tô estudando pra prova de física aqui, ó. Tô estudando aqui, tá? Eu tenho que lembrar a gravidade dela, 9,8 metros por segundo. Aí vai ter o desenho lá do hominho pulando do prédio. Eu vou ter que responder. É a massa. É a massa, treina a massa, caralho. Ai, que inteligente, caralho. É só isso, mais nada. E você ainda por cima tem a pachorra de mal no Enem. De tão burro que você é. Você não consegue decorar uma lei fajuta dessa, que não é lei, pra ir bem no Enem. Sabe fazer nada. Não é capaz de decorar uma fórmula de física. Você só tem que aplicar a bosta da fórmula. Você não presta pra isso. Entenderam essa merda? Tá? Então, agora, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Pode falar aí agora, porque é claro, né? Depois de eu falar tudo isso, o que que vai acontecer? Aí vai chegar, você é lunático. É o gênio do entretenimento. Tô gastando energia aqui pra explicar um pouquinho pra vocês sobre termodinâmica só porque eu quero gerar entretenimento. Quem que gera entretenimento falando desse tipo de assunto? Isso aí faz perder entretenimento. É que vocês são muito burro. É que na verdade eu explico bem pra caramba as coisas. Eu poderia ser um baita professor, tá? Se fosse eu professor da escola suas, eu seria demitido em 1 semana dando aula. Porque a minha aula seria totalmente antissistema. Primeiro dia de aula, você ia catar o livro de física, de geografia, rasga. Rasga essa bosta. Vocês vão usar o meu livro. Tá aqui, ó. Tá o meu livro aqui. Mas nessa 1 semana, vocês iam aprender o suficiente pra nunca mais ser um bando de gado. Tá? Essa merda aí desse ensino patético, repeteco. Fica cagando um monte de regra. Regra que não tem fundamento com a realidade. Porra de gravidade, lei física. Massa atrai massa. Olha lá, as ondas do mar só acontecem porque a gravidade da lua tá influenciando na Terra. Ai, como eu sou burro. Como eu posso? Eu tenho que ser muito burro pra acreditar nisso e não pensar direito.
Tem que ser muito burro. A massa da Lua 400 vezes menor que a Terra, influenciando na onda da Terra. Você quer burro demais. A gravidade é tão patética que ela mesmo se refuta. Você fala que foto na Terra Globo XG, mas se joga a Terra plana no Google XG também seus argumentos foram anulados, Xandão ar. O quê? Mas você fala que foto na Terra Globo é CGI, mas se joga na Terra plana no Google é CGI também, seus argumentos foram anulados. A minha questão, quando eu mostro pra vocês a foto da Terra Globo fajuta, é justamente essa. Não tem como você provar o formato da Terra com foto, companheiro. É esse o ponto. Isso não é pra fazer você falar que a Terra é plana, é pra fazer você pensar. Não é pra você achar, você não vai achar uma foto da Terra, cara. Primeiro que a Terra é imensa, é impossível você tirar uma foto da Terra. Não existe isso, companheiro. Puta que pariu, essa é a grande questão que eu tô mostrando aqui. O único jeito de você ver uma foto da Terra é através do CGI, eles vão mostrar pra você a bola molhada. Mais nada. Entendeu? É aí que tá o grande X da questão. O que eu tô mostrando pra vocês aqui é que não tem uma conclusão final. Essa é a questão. E não adianta, vocês não podem ir nessa, cair nessa onda de que a NASA falou, não interessa. Chatei R$2. Eu usei o pior pesadelo, chegou e o pêndulo de Foucault. Olha lá, o cara falando de novo sobre o pêndulo de Foucault, ó. Não leu sobre o experimento.